Oferecimento. Olá pessoal, estamos iniciando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também para quem nos acompanha no YouTube, TV Amazônia no YouTube. Então, desde já, eu quero pedir para você tornar-se um seguidor do nosso canal, comentar, curtir, apertar aí no sininho para ver notificações para esse programa e para outros também do canal. E estamos em meio ao Different Conference. Different Conference. E não poderíamos deixar de aproveitar os convidados, preletores, para esse convite e para dentro do ANW. O Adilson vai fazer a apresentação como de praxe. Quase história agora aqui que eu ia dar risada. Você lembrou, depois né? a gente conta. Cara, hoje nós estamos aqui com simplesmente um homem intergeracional, né? O homem do Eleve-se, o homem que leva a gente para outras alturas, o homem do Creative-se, né? Só um minutinho, você misturou o Creative com Eleven. Você falou Eleve-se. Mas é porque ele vai corrigir. Eleve. Mas, enfim, o cara é diferenciado. Nós estamos aqui com o pastor Marcos Madaleno, né, pastor de jovens da Igreja da Cidade, São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom estar aqui contigo, Luciano. Bom estar aqui. Adilson. Bom estar aqui com você, Adilson. Tudo bem? Misturou. Eu fiquei pensando o que é o intergeracional, entendeu? Não, tu vai já na minha primeira pergunta, tu vai saber. Então, Adilson, emplaca logo. Já que ele... Pra gente dar muito tempo para explicar coisas bem legais pra gente aqui. A primeira pergunta é exatamente essa. Qual é o desafio de ser um pastor de jovens que, dentro da sua igreja, do contexto que o senhor trabalha com várias gerações. A geração Y, a geração Z, né, embaixo da sua cobertura, e agora o senhor já deu um spoiler aí da geração C que está surgindo, né? Como é esse desafio de ser esse pastor de jovem com essa visão? Olha só, eu vejo a juventude na igreja, ela pode ser o maior problema ou a maior força de uma igreja. Ela não vai estar ali, assim, sendo alguma coisa no meio. Normalmente, ou ela vai fazer o meme do pastor, ou ela vai, sabe, ser a contramão do que está acontecendo, vai causar, vai dar trabalho, porque eles são criativos para fazer o que é bom, para fazer o bem, para fazer a diferença, para evangelizar, para, sabe, discipular, fazer uma conferência que marca, fazer um vídeo que fala de Jesus e viraliza, e você fala, uau, como é que a gente tem um vídeo lá de uns meninos que fizeram com os Minions, eles se pintaram de Minions, o vídeo bateu 1 milhão, só para dizer, vem pro culto, entendeu? Então eles têm essa capacidade, mas quando eles pensam em fazer o que não presta também, é naquele nível, né? Então você tem esse ambiente que eles podem ser a maior força ou o maior problema. E o meu trabalho, a minha vida tem se dedicado já há 20 anos envolvido no Ministério de Juventude, porque eu fui essa pessoa, esse adolescente que fez a mãe orar, sabe? O adolescente que estava fora da igreja, que se envolveu com as amizades erradas. Que acordava de manhã, a testa tá toda melada de óleo. Tipo isso. Que não sabia porque saía para fazer o que não presta, mas dava tudo errado porque o desviado, ele é a pessoa mais infeliz que tem, né? Pô, pior que ia ser muito engraçado, cara. Aí chegava em casa, a mãe tava orando. Tudo errado. Falava, meu Deus, né? E aí, então, quando eu voltei para a igreja, eu tive uma experiência com Deus incrível, já tinha uma base ali de experiência com Deus, de fundamento de fé, de Bíblia,
dos meus pais, que nos discipulava, nos ensinava a Bíblia, tinha uma educação assim sensacional, eu não tenho o que reclamar. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, nunca vi, sabe, eles ali naquela coisa, será que vão se divorciar? Será que tá tudo bem? Era uma estabilidade, uma vida assim com Deus muito linda. E quando eu volto para Jesus, uns 2 anos depois que eu tinha saído, 6 meses depois fui chamado para falar sobre o meu testemunho de vida afetiva, tudo enrolada, né? Quando eu falo assim que eu terminei um namoro, fiquei com dor de cotovelo, era para eu ter feito uma festa, mas eu fiquei na fossa. Aí foi o término de namoro missionário, né? Quem já teve um término de namoro missionário, comenta aí no YouTube, fala, eu voltei para Jesus. Ah, entendi. Agora eu vou explicar, entendi. Eu voltei para Jesus porque aí eu voltei e foi assim um tempo realmente de muita coisa acontecendo e eu dei um testemunho sobre como foi e não parou. Foi num acampamento de adolescentes e ali começou. E aí... Você estava em Goiás ainda? Eu estava em Goiás ainda. Depois ali foi o quê? Mais uns 3 anos que eu me conectei com o pastor Carlito, que na verdade eu tinha uma agência, um estúdio de design, uma agência de comunicação. A Igreja da Cidade se torna ali uma cliente que eu tinha e havia uma admiração muito grande no meu coração pela Igreja da Cidade. E depois de ir com os pastores da minha igreja para me conectar para conhecer, né, a igreja com propósito, conhecer o pastor Carlito, uma conexão ali do céu aconteceu e tava lá. Mas eu não te respondi, né? Sobre as gerações. Então, a juventude é essa geração. Quando eu comecei, eu liderava a geração Y e geração X. Isso. Então, tinha ali quem estava com 15 anos era a geração Y. Quem estava ali com 25 e tal, quase 30... era a geração já Y. E grande parte do meu ministério foi liderando os milênios. Aqueles que viram as redes sociais chegarem, aqueles que viveram no mundo, sabe, explosão da economia, o povo tinha assim aquela expectativa de futuro, que tudo ia dar certo, tudo ia ser bom, o dólar é R$1, aquela coisa toda. E eles conheciam alguém na sala de bate-papo da UOL, né? Isso aí. Deixava o offline ali no Messenger. Da UOL. Instalava. Instalação, né? Verdade. Fazia aquela... era aquele ambiente, né? Isso. Diferente, o mundo, tecnologia chegando. Tinha um negócio bem antigo chamado ICQ. ICQ. Eu não lembro disso. ICQ, depois veio o MSN. Mas primeiro foi ICQ. E a sala era da UOL, a primeira sala. Sala da UOL. O ICQ já era uma sala, né? Isso. Interessante, né? Muito doido. Entrava lá, você quer tecer comigo? Lembra disso? Isso mesmo, cara. Olha só, cheio de nostalgia, nós três aqui. Pegava lá, né? A sala que tinha interesse. Por favor, geração, fique ainda aí. Depois ainda teve Orkut. Bons tempos. E depois veio o Insta, o YouTube, etc. Mas essa explosão de redes sociais e tudo mais. Aí foi uma geração que... A minha formação, Adilson, Luciano, a minha formação era no design, era no marketing. É muito legal como Deus não desperdiça nada. Olha aí. Outro dia a gente viu um baterista falando, vou trocar minhas baquetas pelo microfone. E era um encontro de vocacionados e o pastor Carlito, muito sábio, virou e falou assim, filho, pegue o microfone, mas não largue as baquetas. Porque Deus vai te usar na música e Deus vai te usar para falar no coração de muita gente, com a palavra e com a música. E comigo foi bem assim, né? O pastor Carlito, ele sabe muito potencializar uma nova geração. E eu fui gerado nesse ambiente. Então, o marketing, o entendimento de uma nova geração, o design, que é uma língua, né, que ali os millennials estavam muito conectados. Eu trabalhava numa agência de marketing one-to-one, que era usando a tecnologia para fazer ali, né, a campanha, a publicidade e tal. E isso foi muito usado na transformação que Deus trouxe na juventude da nossa igreja, que era o maior problema. Então Deus estava fazendo algo incrível nas crianças, Deus estava fazendo algo incrível na igreja, evangelismo estava explodindo, sabe, a arte estava indo muito, a adoração, as conferências, mas a nova geração, assim, uma igreja de 3.000 pessoas reunia 80, 100 jovens.
E 7 anos, 7 líderes diferentes. Veio um pastor para fazer um novo projeto com a juventude. Eu fiz parte desse novo projeto. E Deus usou isso. Deus usou o que eu já tinha, que eu, assim, hoje eu não tinha nem consciência disso. Eu fazia assim, eu era apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja e estava disponível. Tem muita gente que fala assim, como é que eu começo? Eu só disse sim, entendeu? O pastor falou, você pode fazer meu slide? Posso. Depois ele falou, já que ele fez isso bem, ele tem noção de design, vou usar mais. Aí comecei a assumir ali, né, as campanhas, os designs, era o e-mail marketing, era o Orkut, era outras formas de se comunicar, os flyers, os outdoors mesmo. E eu comecei a fazer, e aí comecei a criar as séries de mensagens junto. Lembro que a gente fez uma série de mensagens que a cidade ficou muito... chegou muito no coração da juventude, que era o incomparável. E ali a gente comparava Jesus com Superman, com Che Guevara, com os Beatles. E aí a cada noite a galera vinha vestida, era uma noite temática e Mas tal. era dos jovens? Era dos jovens. Nos jovens. Dos jovens. Aí a gente trabalhou séries de vida afetiva. Foi ali que nasceu até o livro que eu escrevi, Minha Vida Não é Cinema, que a gente trazia assim... A gente descobriu que o gênero de filme mais assistido na nova geração era comédia romântica. Então a gente pegava as comédias românticas e fazia as noites para falar sobre a visão de Deus para o relacionamento. Mas a noite era O Amor é Cego, entendeu? E aí a gente trabalhava que era um filme que tinha ganhado o coração da galera, e isso vai então ali... A primeira transformação foi oração, santificação, cuidar do coração da galera e evangelismo. E depois vem esses movimentos de estratégia, de contextualização. E hoje, depois de atravessar já liderando os milênios, eu estou na fase liderando a geração Z. Sim. E tenho em casa os meus filhos, que são a geração Alfa ou geração C, a gente não sabe. Mas o fato é que as gerações diminuem o tempo, né? No início do século era 25 anos uma geração. Então, a geração dos builders, dos baby boomers, a geração X, geração Y. Você divide o século em 4 gerações, 25 anos cada uma. Hoje, o tempo de uma geração é por volta de 10 anos. Geração Z, a gente fala de 13 anos, mais ou menos. E então, é muito rápido. Como você vê... outro dia eu pregando Matrix para os adolescentes e ninguém sabia do que eu estava falando. Aí você fala, cara, tudo muda muito rápido, né? Muito rápido. Matrix revolucionou o cinema, né? Então, o jeito de fazer o filme... Tem pastor que não assistiu. Não assisti. Assistiu Lagarto, te redimiu. Não, você não entendeu. Eu assisti, mas eu falei para ele que eu nunca consegui entender profundamente toda a questão filosófica no Matrix. Eu lembro que eu estava na Universidade Federal, na época que lançou o Matrix. Eu era de ciência. Eu falei para assistir com ele, porque ele vai me dar aula. E tinha um grupo de filosofia lá que os caras se separavam para discutir. Matrix, Então, mas eu assisti. Acho que não todos os filmes, mas assisti um bocado. Desculpa. Quando lançou o 4, que na verdade não é um filme para geração Z. Não é. É um filme para milênios. E é um filme quase que um filme cristão, porque ele fala sobre identidade, sobre fé. E eu achei que foi um filme para agradar os fãs, né, antigos e tal. Mas aí eu assisti com os meus filhos, né? Os 3, para depois assistir o 4º filme. Mas enfim, mais uma coisa que eu aprendi muito, né, trabalhando com a nova geração, é que a gente não tem que ficar assustado com o que acontece de novo debaixo do sol. A gente não tem que ficar aqui, né? E agora? O que vai acontecer? Sabe? Será que a gente vai falar de Jesus? Será que a gente vai ganhar jovens para Jesus nos dias de hoje? Posso pregar na minha faculdade? Não posso. Vou virar meme, vou ser preso. O mundo muda muito. E será que eles vão dar ouvidos para a palavra? O que eu tenho no coração é o evangelho funciona poderosamente em qualquer geração. Uau!
qualquer cultura, qualquer tempo, localização geográfica, localização cultural, localização temporal, ali sociológica, não importa, geracional, o evangelho funciona. O evangelho é o poder de Deus. Prega o evangelho, sabe? Fala sobre as boas notícias do céu. Tem uma fome, tem uma sede no coração de todo mundo e ela só é respondida de uma forma, e todo mundo tem. E Jesus é a resposta. Uma amostra disso são os países que têm perseguição, né? Que é onde a igreja mais está crescendo. É verdade. Mesmo no subterrâneo, mesmo underground. É impressionante, né? A gente teve a entrevista com um missionário da China, que é um amigo pessoal meu. Ele era líder de Jocum no Amapá. E o chamado dele é pra China. Ele tá na China desde 2019. E a gente conseguiu, né, fazer uma entrevista com ele. Cara, incrível. O senhor mais, né? Porque eu dormi na entrevista. Oi? O senhor mais, porque eu dormi na entrevista. Eu não queria citar esse fato, que ele cochilou, era online. Ah, é? Aí no final o cara falou assim, vamos terminar, que eu disse, já deu umas pescou uns três tucunarés. Ainda bem que não apareceu, né? Era tarde da noite a entrevista? Não, porque esse cara é meio doido, cara. A gente marcou a 10 horas da noite local, que era mais ou menos 10 horas da manhã lá na China. É um horário bom pro cara, bom pra gente também, 10 horas da noite, né? Só que não sei porquê, ele tava cansadão, ele chegou em casa 8 horas da noite, dormiu pra acordar pra entrevista. Imagina como ele acordou. No meio... Aí, enfim. Eu tô com sono, vou dormir. Uma figura, né? Meu Deus. Mas, enfim, voltando na China, aí ele testemunha que a igreja lá, cara, tem denominações de igreja underground que tem... Só na cidade dele tem 150 mil membros. Uau. Mas não tem templo. Mas o evangelho vai se adaptando às lutas, né, regionais e do momento, né? Acho que a pandemia mostrou um pouco isso pra gente aqui também, né? Mas é interessante, né? A gente conta um testemunho do que Deus faz na China, mas a gente duvida se o evangelho vai romper uma barreira cultural, geracional, dentro de uma sala de aula. Sim, dentro de um ambiente hostil à fé. E a gente se cala ali porque ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. E não é por aí, não é por aí. E também não é de qualquer jeito. Sim. Não é de qualquer jeito. Mas Deus tem a chave do coração de todas as pessoas em qualquer realidade, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo na história. Pastor, sobre essa questão ainda, né, intergeracional, eu falei contigo ontem que eu fui lá para ver, né, o que estava acontecendo. Quando eu estava também liderando jovens na Past Church, eu fui lá para conhecer a igreja da cidade, o Eleven, que eu via pelo Instagram. Eu lembro das séries de mensagens. Eu acho que quando eu comecei a acompanhar, estava muito focado nos adolescentes. As séries de mensagem, muito pegando Netflix, pegando as séries, né, de cinema e tal. Mas como vocês tiveram essa percepção e a decisão realmente de segmentar o culto, a pregação e os grupos dentro dessa linha tão larga, né? Da adolescência até os jovens adultos. Vocês se inspiraram em alguém ou foi realmente uma sacada que vocês viram a necessidade lá e criaram um projeto? Olha, primeiro é a leitura do nosso tempo, tá? As gerações se encurtam, elas são diferentes e muitas vezes eu fui em cultos de jovens, conferências de jovens, que tinha muita gente, mas tinha pouco jovem. Por quê? Porque um pastor, um líder de jovens que começa um bom trabalho, ele cria um culto envolvente para uma nova geração, para um tempo ali diferente. Só que depois de 5 anos, quem tinha 22 está com 27. 10 anos, o cara já está com 35, né? Sei lá, passou dos 30, 33. E aí você vai vendo assim que o ministério envelhece. E aí ele não é mais um líder de juventude, ele é líder de um movimento, de um culto, de um programa dentro da igreja. E os adolescentes querem estar junto dessa turma. E aí você pode olhar e falar, mas tá cheio, mas vem muita gente, mas tá legal, mas não tá ganhando a nova geração. Porque o adolescente,
desculpa, ele olha pra mim e fala, é velho pra caramba. Ele olha pra vocês, eu acho que... Não. Tio. É tio! Não, tio se for carinhoso, né? Tio se for seu amigo. A gente é cringe, entendeu? Chato isso, né? Você olha e eles olham e assim, eles não se identificam, eles não querem estar lá. E aí também você tem outro fato, né? Você tem uma geração mais nova divorciada na história. Você tem uma geração também que mais demora a se casar. Nós temos uma geração que é juvenilizada. O que é isso? Todo mundo quer ser jovem para sempre. Então, qual que é a maior ofensa que você pode fazer para alguém? É dizer que a pessoa envelheceu. Entendeu? O cara não dorme, entendeu? Então você vai ver o implante, a cirurgia plástica, o botox acontece cada vez mais cedo e o casamento acontece cada vez mais tarde. Ou seja, nós antecipamos desejos e adiamos responsabilidades. Então esse é o nosso mundo. Uma geração que não quer envelhecer. Só que você vai ver um cara de 30 anos que está no ambiente do cara de 18. O 35, mesma coisa. Só que, com o tempo, você deixa de alcançar os mais novos. E, ao mesmo tempo, esse cara de 30, esse cara de 35, ele é um cara que tem muito potencial, que não se encaixa no ambiente comum de família, porque ele não está casado, porque ele está se casando mais tarde, ele se divorciou muito cedo, ele teve filho muito cedo, né? Ele ou ela... E ele tem uma necessidade, ele tem um potencial e ele está ali atrapalhando uma geração mais nova chegar. E aí você tem também aquele cara que começa a namorar e vaza. Porque ele estava ali no ambiente, aí começou a namorar, as amizades mudaram, o foco mudou, quer se casar, então mudou o ambiente. Aí quando ele volta, quando está com problema no casamento, quando divorcia, então nós deixamos de influenciar na fase mais importante. E juventude é você... Ministério de Jovens não é reunir jovens, não é culto de jovens. É você influenciar a formação de um adulto. É você discipular a formação de um adulto. Adolescente e jovem é a transição para uma fase plena de adulto. E aí, então, nós entendemos que tinha que trabalhar de uma forma diferente. Então, nós começamos primeiro tendo os encontros de células, multiplicando para perfis de idades diferentes. Depois, fazendo encontros temáticos periódicos, mensal, bimestral, aí faz um acampamento e tal, já vai trabalhando programação diferente até que a gente começa a ter culto mensal, culto quinzenal, culto semanal e hoje nós temos os 4 cultos semanais. Foi todo um processo. Legal, muito top. E a gente entendeu que realmente era importante. Eu pude ver hoje, lá, sabe o que acontece? Você viu lá os 4 cultos diferentes. Você foi você falou, vocês estavam trabalhando mais séries para os adolescentes. Na verdade, você deve ter ido no culto de adolescentes, que a série era fora de série, que trabalhava... Só que se você fosse nos jovens, era outra série. Se você fosse nos... Não. Eu acompanhei as séries quando eu olhava no Instagram. Tá. Eu via que tinha muita postagem das séries. Quando eu fui no dia, o Bruno, né? Pastor Bruno, né? Sim. Ele me explicou que no momento que eu fui, vocês tinham a mesma palavra... Mas a tua orientação para os pastores de cada faixa etária era adaptar a linguagem. A gente faz isso. A gente faz, assim, uma série junto, ou às vezes 2 em unidade. Às vezes é em unidade com toda a juventude, às vezes é até em unidade com toda a igreja, porque a juventude não é uma igreja dentro da igreja. É tudo uma igreja só. Isso é importante ser falado, né? Com certeza. E aí a gente faz também aquela série que é também específica para cada ambiente. Nesse exato momento, a gente está fazendo uma série para cada um. Cada um está numa linha diferente. Que legal. Como vocês têm uma estrutura física muito... Eu acho que no Brasil deve ser... Eu acho que deve ser a melhor estrutura de igreja do Brasil hoje lá. De um igreja campus, da cidade, né? de um campus, né? Então, assim, nos adolescentes, na época que eu fui, era tipo um ginásio. Isso. Um galpão, né? E era tipo... mais ou menos aquele formato do programa... do Serginho Grossman, que passava à noite, que era umas arquibancadas assim, a banda no chão, né? E a música é mais rock, a música é mais pra galera pular, né? Aí quando vai nos... Sem muito worship, né? Porque assim, eu fiquei só uma noite, eu fui um pedacinho em cada, né?
Sem muito worship, deve ser, né? Não, a gente tem worship lá também nos adults. Mas é engraçado que a gente pude ver as linguagens, cara. As linguagens eram diferentes, entendeu? E já o culto já do mais de 30 ali, aí tinha essa turma, pessoal. O Bruno explicou. Pessoal que divorciou, mas tá na igreja, que não tá solteiro até agora. E era um negócio bem mais calmo e tal. Bem mais a gente nunca comunica assim, aqui é o encontro dos divorciados. Aqui é o encontro jovem adulto. Porque tem várias fases. Às vezes tem a galera de 27, de 28, que já tá ali. E tem um potencial gigantesco. Aí tem aquele galpão que eu acho que é o segundo maior. Tava os jovens casados. Isso. E tinha noivos que não eram casados ainda. Namorados, noivos recém-casados. Pô, mas tava lotado, cara. Tinha muita gente lá. É um grupo que cresce muito. Porque, assim, o casal jovem hoje, um relacionamento hoje, ele é um grande desafio. Não é? Toda semana deu B.O. no namoro, né? Aí, vamos buscar Deus, gente. Vamos ouvir a palavra, vamos orar junto. A menina já ameaça, né? Se não for, eu termino. Aí vai e formar essa família, esse casal, no ambiente de uma célula específica, um discipulado específico, um culto específico, um ministério que tem atendimento, aconselhamento, que tem os seus programas estabelecidos, faz evangelismo junto. É muito legal. Acho que é fundamental a igreja hoje, a gente hoje entender as demandas da sociedade, cara. Porque o que a gente quer fazer... até a gente teve o Summit, que semana passada. Olha que legal. Foi ótimo, né? Teve uma palestra que o pastor explica isso, acho que é o Andy Stanley, o nome desse pastor. Sim. Aí ele fala que a gente quer dar um pacote pronto para a sociedade e não encaixa. A gente não perde a essência da palavra, mas a gente tem que saber se adaptar. Tem um livro do Andy Stanley que eu já vou indicar aí, peguei o gancho, tá? Legal. Se você quiser crescer nesse contexto que o Andy Stanley fala, que ele se especializou muito em gerar um ambiente que seja conectivo com uma América pós-cristã. Uma nova geração que não está na igreja. E ele já sabe... É triste falar isso da América, né, cara? Então ele traz esse contexto naquele livro Intensa e Envolvente. O nome do livro é Intensa e Envolvente. É uma igreja intensa e envolvente. Andy Stanley é um livraço. Você tem que equilibrar, porque você tem que pensar que você está lendo um livro que está falando sobre contextualização, abordagem, uma visão de se conectar com quem não é da igreja, tá? Então, pensa nisso. É isso aí. Olha, daqui a pouco vai entrar, que ele vai pregar 11 horas, faltam 10 minutos. A gente faz uma para ele, eu finalizo com a minha. Bom, então, a minha pergunta é, nós estamos no Different Conference, né? Conference. Fala aí, Conference. Conference, né? Repeat, né? Porque aqui a gente tem o pastor Abe, que ele fala o inglês. E semana passada nós entrevistamos o pastor Abe, né? Saiu essa sexta agora. A gente tá nesse nível, só nesse nível. O pastor Abe, Marco Madalena, Israel subirá amanhã. Tem que dar uma equilibrada, né? Traz o pastor Abe, traz o Marcos Madalena, pro pessoal não se acostumar com essas coisas, né? Mas nós estamos de Free Conference e o tema é Famintos por Deus. E a minha pergunta é simples. Como ser faminto por Deus nessa geração? Um jovem ser faminto por Deus nessa geração. Olha, uma vez eu estava num evangelismo de carnaval, tinha milhares de jovens fazendo evangelismo, e quando a gente entrou, teve algo que contagiou todo mundo, porque a gente foi um bloco oficial da cidade, que não era um plano, a gente não acordou pensando, vamos ser um bloco, mas a gente começou a fazer evangelismo lá. E assim, a gente atrapalhava muito o carnaval. Aí eles falaram, vamos convidar esse povo para entrar. Se eles não quiserem entrar, a gente manda eles embora. Porque era meio com a estratégia mesmo pra gente sair de lá. E a gente aceitou. A gente orou. Eles achavam que você não ia aceitar. E o final das contas é que o carnaval acabou, né? A gente passou lá por 3 anos e muita coisa aconteceu. Deus fez coisas incríveis, muita conversão. Mas teve uma entrevista, né? Como ser faminto por Deus. Teve uma entrevista de uma repórter, não lembro se era da Band, da Globo local, e a pergunta era,
como você mantém tantos jovens na igreja? Ou seja, a pergunta dela era assim: a igreja é tão chata, ser crente é tão incompatível com quem tem 18 anos, quem tem 20 anos, que tem que aproveitar a vida. Como é que você mantém esse povo lá? Né? Que eu acho que, assim, como eles têm essa fome por isso, e não por estar aqui. E para começar, me veio uma indignação, né? Porque como... assim, a igreja é muito chata, como é que você mantém jovens lá dentro? E me veio assim, né, na hora. Eu não mantenho jovens na igreja, porque as portas estão sempre abertas. Eles podem entrar, eles podem sair. Mas, na verdade, o que nós fazemos é facilitar encontros com Jesus. O que nós fazemos é mostrar quem é o Espírito Santo. Uma vez que ele tem uma experiência, uma vez que ele se conecta com o coração de Deus, uma vez que ele conhece quem é Jesus, uma vez que ele conhece a palavra, uma vez que ele conhece a revelação do céu, o que pode ser mais atraente do que isso? Então, nós não mantemos jovens ali, nós conectamos pessoas com Jesus. E, sabe, Jesus não precisa, nesse aspecto, Jesus não precisa da nossa ajuda para produzir fome no coração das pessoas. A gente tem que mostrar quem ele é. Se nós mostrarmos quem ele é, e aí, assim, assim, eu vou mostrar quem ele é por meio de uma contextualização, eu vou mostrar quem ele é por meio de uma estratégia, eu vou mostrar quem ele é por meio de uma conferência, aí eu vou mostrar quem ele é por meio de redes sociais, eu vou mostrar quem ele é por meio de uma estratégia de evangelismo, para eles verem o que Deus faz para alguém que é resistente à fé. Esses dias um jovem foi para a rua, em pleno carnaval, teve um carnaval na cidade, foi bem fraquinho, graças a Deus. Eles fizeram a maior estrutura, deu 600 pessoas. E aí a gente fez a festa, né? Se a gente fazia quando dava 50 mil, imagina quando dá 600. E aí tinha uma pessoa com um problema no braço, que era ateu. E aí, assim, cara, mal não vai fazer. Posso orar por você? Você não acredita em Deus? Então Deus não vai fazer nem mal nem bem para você, não é verdade? Mas eu posso orar por você. Eu creio por você. Vai lá, ora aí, porque ele tinha sido legal, né? Porque isso é importante, né? Tinha sido legal com a pessoa e tal. Ele aceitou e a pessoa foi curada na hora. Então, assim, uma vez que eu conheço um Deus que está comigo aqui, que cura um braço de uma pessoa na rua, que transformou minha vida, que me deu sentido para viver, eu vou ter fome dele. Eu não vou parar, eu vou buscá-lo, eu vou querer mais, eu não vou parar no... eu acho que, assim, só não dá pra gente seguir Jesus superficialmente, né? A fé só não funciona para os superficiais. Então, se você se encontrar com Jesus... Tá anotando as frases, mano? Não tem. A gente vai ter que revisar esse programa. Bloquinho de anotações. Vou fazer uma apresentação, já dá pra fazer esse programa aí pra uma pregação. Já. Show. Pastor, pra gente finalizar, não porque a gente queira, mas porque o senhor vai ter que descer lá pra ministrar a palavra pros jovens agora. Se você puder falar, quais são os seus projetos atuais? Meus projetos atuais, olha, recentemente eu escrevi um livro, Criative-se. A proposta do livro é que todo mundo é criativo. Criatividade não é um dom, criatividade não é um talento. O mundo fala que a criatividade é um estado de espírito, né? Tem gente tomando chá de cogumelo lá, né? Tem umas paradas zen para ser criativo. Tem CEO encontrando guru espiritual para ativar a criatividade na vida dele. Mas a criatividade não é um estado de espírito, um talento, um dom. É a própria natureza de Deus em você, se expressa em diversas áreas. Uma ideia pode mudar a vida de muita gente, pode trocar a atmosfera de ambientes. E ela é um processo, ela não é automática. E esse livro fala sobre como você desenvolve a criatividade para qualquer ambiente da sua vida. Fruto desse livro nasceu uma jornada de podcast, que é o Criative-se, Criative-se Podcast. E você pode encontrar no Spotify, você pode encontrar no Deezer, nas plataformas de áudio. A gente tá no TikTok. É mesmo? A gente tem o canal de cortes, tem uma playlist dentro do canal Eleve, que você vai encontrar lá o Criative-se. Tem vários tipos de episódio. Tem convidado, tem um talk diretamente com a galera, tem um grupo discutindo um assunto
só. Então, esse é um dos projetos. Eu estou liderando o Eleve, que é todos os projetos da nova geração da Igreja da Cidade, em todas as nossas plantações, em todas as nossas igrejas. E tem também o IC College. O IC College é uma escola de ministerial para a vida. Uma escola de ministerial, uma escola de ministérios para a vida. Uma escola onde você passa um ano desenvolvendo a sua vocação para a vida. O primeiro semestre é uma descoberta de quem você é, você aprofundar os seus fundamentos, e o segundo é sobre liderar outras pessoas, servir outras pessoas, servir na sociedade. Então a gente tem tanto de matérias de vida cristã, quanto de, por exemplo, empreendedorismo, tem uma matéria sobre criatividade. E é do Eleve o projeto? O projeto é da Igreja da Cidade, mas está, como o foco é a nova geração, está comigo. E também hoje, esse ano eu recebi o desafio para ser o diretor da Rede Inspire Brasil. Hoje nós temos mais de 1.000 igrejas filiadas à Rede Inspire. Que era o próprio pastor Carlito. Ele continua sendo o presidente global. Eu sou o diretor Brasil. Então, e só no Brasil a gente tem mais de 1.000 igrejas filiadas. Uau. Então, qual que é a ideia, né? A ideia da Rede Inspire não é uma cobertura apostólica, não é uma denominação, não é uma filiação que impõe uma obrigatoriedade do que a igreja tem que fazer. É uma parceria de inspiração, de relacionamento. Então, a gente oferece os recursos, a gente promove os relacionamentos e caminha junto, mentoreia quem quer a mentoria. E são esses 3 projetos principais. Mas o mais desafiador chama-se família, né? Tem 3 crianças lá em casa, vou te falar, viu? Só pela história de ontem do quebra-cabeças. Se você não ouviu a história do quebra-cabeças, vai lá pro canal. Vai estar lá, a mensagem vai estar lá. Já tá, né? Foi transmitido ontem, né? Foi. Então fechou. No canal da Paz Church de Santarém. Então, se você acha aí, pessoal, que se tá muito ocupado, tá fazendo muita coisa, aí 24 horas dá pra fazer muita coisa e com excelência. E quando é pra Deus, né, a nossa paixão, a gente consegue, né, Dilson? Com certeza. Vamos fechar, Dilson? Sim, pode fechar. Primeiro, agradecer. A gente é um privilégio muito grande realmente receber o senhor aqui. E é incrível a gente acompanhar e ver o que Deus está fazendo no Senhor e através do Senhor, né? Em você e através de você. Obrigado, né? Tão jovem, né? Eu que agradeço aí, gente. Obrigado mesmo. Esse programa foi um programa especial. Ele não dormiu, né, hoje? Ele não dorme, acho que ele não dorme nunca. Assim, é um programa especial. Tá, aqui. Um programa especial, um pouquinho mais curto, né? Mas é porque a gente está no intervalo aqui entre as ministrações. Então, pastor Marcos Madalena, obrigado demais. Sou teu admirador de muito tempo. Poxa, um privilégio poder conhecê-lo pessoalmente aqui em Santarém. E nas nossas idas a São Paulo, a gente passa por São José para se inspirar mais ainda com vocês lá. Como é que é? Para se elevar. Se elevar, se inspirar. Criativar. É isso aí. Eu que agradeço mesmo. Vocês são muito bem-vindos em São José. Eu amei conhecer Santarém. O peixe é sensacional. A igreja, meu Deus, é Comeu incrível. Peixe ontem? Eu comi o peixe ontem. Já ouviu falar da igreja da Paz Santarém há quanto tempo, né? Assim. Desde a primeira vez que eu vi o pastor Eibe pregando em Goiânia, 2002, 2003. E eu fui impactado ali pelo que ele levou. Uau, né? O meu pai é de uma igreja que tá ali dentro do projeto do MDA e do discipulado, mudou a vida dele depois de ser pastor há muitos anos. Então, assim, que legal. Uma admiração muito, muito grande. E São José está de portas abertas, que é um pretexto para ir. 12 a 14 de outubro tem a Eleve Conference. É isso aí. 12 a 14 de outubro, segue lá, Eleve Juventude, e você vai ter mais informações da conferência. Legal. Pessoal, então, muito obrigado por sua audiência. Como eu falei no início, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente. Ative o sininho, curta. E quem está na TV, obrigado também por passar esse tempo conosco. Continue com a gente na programação na TV Amazônia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Valeu!